Então, Mai, fala um pouquinho para quem está nos assistindo, um pouco do seu currículo. Me perdoe, mas Então, fale um gente, para pouquinho quem não aí. me conhece, eu me chamo Maiara Santos, sou enfermeira, né, graduada em 2015, já tenho 5 anos aí de atuação, né, atualmente sou mestranda em saúde coletiva pela Universidade Estadual da Bahia, sou concursada da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, atuo na preceptoria do Hospital Geral Roberto Santos com as turmas do governo, né, dos colégios estaduais. E atuo também na assistência a uma empresa de home care chamada LifeCop. Atuo na capacitação de profissionais e também na assistência aos pacientes. Então, eu quero agradecer pelo convite, né? Dizer que é um prazer estar com vocês. Sempre é um prazer estar com as Marias, certo? Então, vamos lá? Falar um pouco Nós do que, que eu fui a, incumbida para falar. nós Estou te agradecemos ouvindo. que você tenha aceitado, né, o nosso convite. Muito obrigada mesmo. E, pessoal, vocês viram aí que ela não é qualquer enfermeira, né? A bichinha tem um negócio Nada mais que disso, especial nada aí. disso. Tati, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar, né? Pode falar, fica à vontade, segue o teu roteiro. Certo. Então, sejam bem-vindos todos, né? Que estão nos assistindo. Qualquer pergunta, comenta aí nos comentários, coloca nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá bom? Eu vou dar um espaço para que eu possa responder a todo mundo de uma forma organizada. Então, eu fui incumbida para falar sobre o Covid-19, as medidas de prevenção e sobre as doenças arbovirais, que nesse momento é o que está assolando aí, né? Principalmente aqui em Salvador. No primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a prevenção da Covid, porque é um complicador para nós, enquanto cidadãos, né, do planeta. Na verdade, a Terra toda está assolada pela doença do coronavírus. Eu vou falar um pouco sobre o vírus. Esse vírus é um vírus chamado SARS-CoV-2, que foi encontrado na China. E, devido à tecnologia e ao acesso a aviões, ele se espalhou pela Terra, né? Então, por conta disso, a gente chama de pandemia. Essa pandemia, infelizmente, chegou até nós. E nós precisamos tomar várias medidas de prevenção, né? A primeira delas é entender como é que funciona o vírus, né? Como é que esse vírus é transmitido. Eu adianto a vocês que o vírus é transmitido por gotícula. A todo momento que nós falamos, tossimos, comemos, nós estamos expelindo gotículas. E por contato, né? Quando nós expelimos as gotículas, ela fica superficialmente, né, no ar e depois elas caem, né, nos objetos e no chão. E a partir do momento que ela cai nos objetos, aquele objeto está contaminado. Então existem duas formas de transmissão, que é a gotícula e o contato. E nós temos que ter consciência, né, de como nos prevenir em relação a essas duas questões da forma de transmissão. Esse vírus ele tem uma grande transmissibilidade, ele transmite de uma forma muito rápida e também ele tem a questão de infectar também muito rápida. As pessoas que entram em contato com as pessoas infectadas se infectam, mas instantaneamente eu entrei em contato com a pessoa infectada e já estou, né, com sintomas aparentes? Não. Na verdade, a pessoa se infecta e ele tem um período de incubação, que é esse período justamente de 3 a 14 dias, né, que nós estamos falando, que a gente chama de quarentena. O período de Uhum. quarentena do Covid-19 são 15 dias, né? 14 dias a 15 dias. Para poder não estar transmitindo aí para outras pessoas, né, o vírus. Então, o vírus ele fica muito tempo vivo nas superfícies, eles ficam até 3 dias espalhados pelo ar, e nos objetos como metal, plástico, papel, eles ficam por muito tempo. Então, por isso que a gente tem que tomar as medidas de higienização, né? Chegar em casa, no mercado, limpar todo o material, lavagem das mãos, uso de álcool gel. Saliento que é álcool gel a 70%, não é qualquer álcool, né? Álcool gel, álcool 45, porque esses álcools são álcools de limpeza doméstica. É álcool gel a 70%.
Certo? Então, vamos começar falando sobre as medidas fundamentais que a gente tem que utilizar, né? O uso da máscara, o uso correto da máscara. Que a gente sai, né? Quando a gente precisa sair e vê muita gente com uso não adequado da máscara, certo? Eu não posso dizer assim que seja tão errado porque as pessoas não estavam acostumadas. E hoje a gente tem que se adaptar. É um período de adaptação dessas pessoas. Então, por isso, nós vamos falar um pouco sobre o uso da máscara, mas daqui a pouquinho. Esperem só mais um pouquinho. Né? Ontem saiu em vários meios, vários veículos de comunicação, nos jornais, falando também sobre o número de pessoas que estão mortas e o número de pessoas que são infectadas. É importante a gente saber, certo? De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, são 35.026 mortos e 645.771 pessoas infectadas. Então, é um número muito alarmante. A gente precisa urgentemente se responsabilizar pelas nossas atitudes, né? Nós sabemos que a informação está aí para todo mundo, com o advento da internet, a gente pode pesquisar, pode entender, pode ler e se posicionar em relação ao nosso cuidado, que é responsabilidade do governo, mas também é responsabilidade nossa. Né? Eu tomar as medidas simples de prevenção é minha responsabilidade enquanto cidadã. Então, a gente sabe que não existem vacinas, não existem medicamentos ainda. Mas o principal remédio que a gente está falando, e a prefeitura tem falado bastante, é ficar em casa, né? É verdade. Ficar em casa é fundamental. Por que ficar em casa? Para diminuir a curva. E por que diminuir a curva? Será que tem leito de hospital suficiente para todo mundo, se todo mundo adoecer, né? Simultaneamente? Então, nós Aqui temos que mesmo não. tomar, né, todas as providências para ficar em casa. Mas e se precisarmos sair? O que é que podemos fazer, né, para nos prevenir? O primeiro deles é saber que é sempre bom levar um álcool gel 70 na bolsa e utilizar a máscara. Tenho até a minha aqui, né, cheia de coraçãozinha, bonitinha, para Eu poder trouxe mostrar para algumas vocês, já aqui, que cada um agora é um comprou uma também. acessório, a gente vai ter que usar, não Verdade. vai ter jeito. Então, eu preferi pegar assim, bonitinha, coloridinha, de coraçãozinho. E eu vou mostrar para vocês a forma correta de utilizar a máscara, certo? A gente deve, inicialmente, estar com a máscara na região do nariz, boca e queixo. Não deve tirar desses lugares. Sempre nariz, boca e queixo. Se precisar tocar na máscara, primeiro passa um pouco de álcool gel na mão para poder tocar na frente da máscara. Então, vamos lá. Nós temos aqui a máscara e os elásticos. Quem não tem elástico tem de amarrar, não é isso? Que é esse exemplo Então, vamos lá. aqui. Nós vamos... Esse exemplo. Então, nós vamos agora pegar a nossa orelha, colocar, né? Coloca aí a sua também, Bia. E nós vamos pegar a outra orelha e colocar. Se precisarmos ajustar, todo mundo me ouve bem? Coloca aí um joinha. Se precisar ajustar a máscara, toca nas extremidades, certo? Tocando nas extremidades com a mão higienizada com álcool 70, não tem o risco de estar se contaminando. Outro detalhe importante é que mesmo com a máscara, devemos ter a distância de 1 metro de outros cidadãos. Vamos lá, Bia, amarra primeiro em cima e depois amarra embaixo. Isso, amarra primeiro em cima. E as extremidades é justamente a cordinha, né? O Isso. elástico, a cordinha. Então vamos lá enquanto a Bia coloca dela. Ajustou pelas extremidades, tudo ok. Então, saiu na rua mesmo de máscara, de 1 metro de distância dos outros cidadãos, certo? Se for um indivíduo que está de máscara e está tossindo, 2 metros de distância desse cidadão. Porque mesmo com a máscara de pano, ele vai estar expelindo partículas, certo? Precisou tirar a máscara, também tira pelas extremidades, certo? Uhum. Precisou tirar a máscara, tirou pelas extremidades.
Eu posso deixar a máscara no queixo? Não. Eu posso deixar a máscara cobrindo sua boca? Não. Não é o ideal porque você não vai estar sendo protegido de forma correta, certo? Caso eu precise tocar na frente da máscara, porque a máscara ela não é feita sobre medida, né? A gente compra a máscara já pronta e às vezes é muito grande e a gente precisa ajustar. Passa o álcool gel na mão primeiro e vai e pega na frente da máscara, certo? Entendi. Com álcool gel tá tudo certo. Que não vai estar eliminando a sujeira. E que não tem o álcool Certo? Todo gel mundo só pela entendeu? extremidade. E só pelas extremidades. Espero Ok. que todos tenham entendido. Outra questão muito importante que a gente precisa salientar é a lavagem correta das mãos. Né? A mão precisa ser lavada não só com álcool gel. Por exemplo, se sua mão estiver suja, você não vai poder utilizar só o álcool gel. Primeiro você tem que lavar a mão para depois colocar o álcool gel. Então, o que, que a gente faz, né? Com a lavagem das mãos. Água e sabão neutro. E como é a lavagem correta das mãos? Nós precisamos, né, lavar, botar um pouco de água na mão, colocar um pouco de sabão e a gente vem com as medidas de esfregação. Quais são as medidas corretas? Primeiro, palma da mão, dorso da mão, digitais, né, ponta dos dedos. Não esquece de lavar entre digitais, né, polegar, todos os outros dedos. E não esquece de lavar também o O punho, punho. né? Esqueci Isso. mesmo durante as E lavagens. enxagou. Galera, se puder evitar de tocar ali onde você abre a torneira, melhor. Coloca um pouco de água, né, para poder escorrer, porque você tocou com a mão suja. Se tiver um Uhum. pedaço de papel, coloca ali para fechar, né, e depois enxuga a mão. Certo? Espero que todo mundo tenha entendido. Quem entendeu, dá um joinha aí com a lavagem Entendido. correta das mãos. Mas Por tem quanto tempo oh, isso? desculpa. 50 segundos. A gente precisa lavar a mão, né? Por 50 segundos. Tá lavando a mão ali, tá fazendo os movimentos. Tá fazendo os movimentos, tá contando até 50 para poder ter a lavagem correta das mãos no tempo suficiente para eliminar todos os germes. Muito bem. Entendido? E não é aqueles Pronto. 50 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? É os 50 Não. segundos É normal. 1, 2, 3, isso mesmo, 50 segundos normais, não Exatamente. precisa correr. Outra coisa que é muito importante é evitar entrar em casa com calçado que veio da rua, né? A gente Eita, traz conosco, quando a gente vem da rua, muita sujeira. Até com antes do certeza. coronavírus, a gente tem que ter Aham. tinha que ter esse cuidado. Então, evitar entrar em casa com calçado que veio circulando pela rua, porque tiveram, não sei se vocês acompanharam, mas tiveram várias matérias dizendo que tinha coronavírus no esgoto, tinha coronavírus na região entre os hospitais, né, na entrada do hospital. Por isso que a prefeitura está preconizando fazer higienização das ruas, lavando todas as ruas, né? Espero que vocês Uhum. tenham visto, porque eu tenho visto bastante. Onde eu moro tá com as medidas de restrição por 7 dias e prolongou por mais 7 dias. É, você falou dos sapatos, Maia, antes de você ir para o próximo passo, eu me lembrei, lembrando aqui, pensando que alguns países orientais têm o costume de deixar o sapato fora e pegar um outro só para uso dentro de Isso, casa, né? Infelizmente a gente não tem essa cultura esse aqui. hábito ainda. Algumas casas deixam realmente o sapato, mas outras é normal mesmo, né? Entram mesmo e realmente a gente precisa ter essa nova consciência e ainda que não seja Verdade. por cultura, mas seja por higiene, né? Isso, é adaptação, né? A gente está se reinventando e vai se Adaptação, é adaptando aos novos verdade. hábitos. E hábitos que, na verdade, quem é profissional de saúde já conhece há muito tempo, né? Que é a Uhum. lavagem correta das mãos, a utilização do álcool 70 de forma correta. Tudo que a gente precisava mesmo que a população aderisse e que sempre foi difícil. Né? O próximo passo é chegou da rua com seus objetos pessoais, seus pertences, as compras, coloca álcool a 70, né? Borrifa lá álcool a 70 e espera secar. Porque o que faz mesmo
o tempo de eficácia do álcool é o tempo que ele seca. Então não adianta passar o álcool depois que chegar com o pano seco passar por cima. Não, borrifa o álcool e deixa lá. É claro que com o celular a gente não vai poder encharcar tanto, né? Uhum. Mas se você puder sair com o plástico filme no seu celular, quando chegar em casa você tira o plástico filme, é o ideal, né? Porque a gente toca no celular, depois que chega em casa, tira a máscara. Então, o ideal é sempre higienizar todos os objetos pessoais e a compra que você fez antes de guardar no armário, a medicação, seja lá o que for. Certo? Todo mundo entendeu? Tem uma pergunta aí. Tem uma E aí eu já pergunta vou aqui. passar pro próximo assunto, que são as arboviroses. Pronto, então vamos responder a pergunta de Isla Carine. Ela Deixa eu dar uma pergunta: olhada aqui. qual seria a melhor forma de lavar a máscara? Lavar primeiro com sabão e depois que enxaguar. Colocar depois na água com quibo, água sanitária, quiboa, né, durante 30 a 60 minutos, ou já deixa na água com quiboa dentro de 20 a 30 minutos. Entendeu, mãe? Entendi. O ideal é lavar com água e sabão. Lava com água e sabão, enxágua e depois coloca de molho. Entendi. Então, E respondido. aí, Fale. depois que coloca na água sanitária, você pode esperar aí até uns 10 minutos se quiser. Não precisa esperar 30 minutos, não. Ok. Tem uma outra pergunta. Pergunta de Tatiana, de Tati. Eu vi dizendo na reportagem que o vírus também fica no ar há algum tempo. O correto não seria usar o óculos de Correto. proteção também? Sim, sim. O correto seria usar o óculos de proteção também. Quem tiver condições de comprar o óculos, né? Compra o óculos, que já é uma proteção, já é um bônus, é uma proteção a mais. Verdade. Ele fica no ar até 72 horas, 3 dias, principalmente em ambientes fechados. Por isso que a gente preconiza estar num ambiente com janela aberta, nada de ar-condicionado, né? Sempre deixar um ambiente bem arejado. É isso que a gente Entendi. orienta e preconiza. Ô, Mai, Até 72 horas, uma coisa 3 só para dias. reforçar aqui sobre as máscaras. A gente está vendo máscara de tudo quanto é tipo de material, né? De malha, Isso, algodão, tecido. vários tecidos. E tem muita, eu não sei se que algumas pessoas talvez estejam fazendo de dupla face. É porque a criatividade vai Isso. surgindo e aí lembrar para as pessoas, né? Não, não Tem que ter apenas forro. não apenas o forro, mas tipo assim, de dupla face. Por exemplo, tem essa e depois a pessoa vira e usa o lado de cá, entendeu? Não, na verdade, tem que ter aquele segundo pano é o forro e não é para virar, né, e colocar. Exatamente, porque, né, aqui vai as suas gotículas, né, a parte de dentro, e cá tá a Isso, parte externa tendo contato com todo o ambiente, né? isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a nossa enfermeira top? Por favor, faça, Pronto. que a gente já vai passar para o próximo assunto. Não? Então vamos Vamos, lá falar vamos sobre lá, as Maia. arboviroses. Vamos lá. Né? As arboviroses são doenças epidêmicas que acontecem em determinada região, né? Geralmente em locais mais quentes, em locais mais quentes do Brasil. Né? Por que são chamadas de arboviroses? Porque são doenças transmitidas através de artrópodes, que são, no caso, os mosquitos. Né? Quais são as principais doenças arboviróticas que nós conhecemos? É a dengue, a zika e a chikungunya. Todas essas três são transmitidas pelo mosquito, o Aedes aegypti, nosso famoso Aedes aegypti, que além de transmitir essas três doenças, essas três patologias, transmite também a febre amarela. Né? Só que, em contrapartida da febre amarela, ela tem a vacina. Então, ela tem forma de prevenção, mas ativa. E a dengue, a zika e a chikungunya tem várias medidas de prevenção, mas depende muito mais do cidadão, né? Depende muito mais da atitude do cidadão em relação à prevenção,
certo? Então, como eu falei, a dengue, a zika e a chikungunya são doenças arboviróticas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Como é que nós podemos identificar esse mosquito? É um mosquito com a característica de que ele é preto e tem listras brancas, né? Assim que a gente consegue identificar se tem Aedes aegypti na nossa casa através da característica dele. Observa bem, vê se ele é preto com listras brancas, né? E já sabe que é o Aedes aegypti. Quem vai picar? Quem vai picar o ser vivo, né, o cidadão, é a fêmea do mosquito. O macho, ele se alimenta de outras coisas, frutas. E a fêmea, ela vai precisar do sangue do ser humano para poder se reproduzir. É assim que ela se fortalece e libera os ovos no ambiente. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a fêmea do mosquito. A gente sabe quem é fêmea e quem é macho? Não. Então, o ideal é eliminar um mosquito independente de gênero, certo? Verdade. Então, a gente se pergunta, né? Ah, todo ano tem surto de dengue, de zika, de chikungunya, né? Mas qual é o período mais frequente do surto da dengue, da zika e da chikungunya? Período final do verão para início do período chuvoso, né? É outubro, novembro, dezembro, março. Esse é o principal pico. Mas Verdade. a doença acontece o ano inteiro, Porque certo? o ano O inteiro se principal pico fabrica. é de outubro a março, mas essa transmissão acontece o ano inteiro, Uhum. em razão das condições ambientais, em razão mesmo da ação humana. Agora nós vamos falar um pouco sobre os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas são muito parecidos mesmo, da dengue, da zika e da chikungunya. Cabe a nós, né, tentar não se automedicar, certo? Por que eu falo isso? Porque essas doenças também têm complicações sérias, têm complicações seríssimas. Eu vou estar detalhando aqui para vocês agora quais são os sinais e sintomas de cada um. Prestem bastante atenção. A dengue, inicialmente, ela apresenta uma febre alta e súbita, com cefaleia, que é a famosa dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações, náuseas e vômitos, e podem também causar as famosas petequias, que são aquelas manchas vermelhas do corpo, certo? Esses são os sinais e sintomas da dengue. Agora eu vou falar sobre o da chikungunya, que é uma doença que ocorre junto com a dengue e também vem com os mesmos sinais e sintomas: febre alta, dor de cabeça constante, manchas vermelhas no corpo e forte dor nas articulações e edema. O edema a gente chama de inchaço, né? Aquela pessoa que Verdade. vai ficar, às vezes, até incapacitada de levantar da cama ou de andar. Se ela já tiver uma doença de base, como artrite, artrose, ela não vai conseguir se levantar. E essas dores nas articulações podem persistirem até 6 meses. Então, é um fator bem complicador, não é isso? Verdade. E agora eu 6 vou meses falar sobre os começa. sinais e sintomas da zika. Em contrapartida, né, diferente das outras que a dengue e a chikungunya causa febre alta, a zika já não causa mais uma febre tão alta assim. Então vai ser uma febre mais amena, a dor de cabeça vai continuar, dor nas articulações, mancha vermelha no corpo e também prurido, que é a famosa coceira, né? Tem também um fator, né, específico, que é a dor nos olhos. Os olhos vão ficar avermelhados e vão ficar doloridos ao toque. Então, esse é um sintoma característico mais do Zika vírus, né? Quais são as complicações dessas doenças? A complicação da dengue é a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Verdade. Então, por isso, a gente orienta as pessoas que tiverem esses sintomas, né? Febre, dor de cabeça, petequias, né? Das articulações, cansaço, que não se automedique, principalmente tomando o princípio ativo do ácido acetil salicílico, que é o famoso AS. Então, evitar tomar essas medicações que têm em sua composição ácido acetil salicílico, porque essa pessoa pode vir a desenvolver a forma mais grave da dengue,
que é a dengue hemorrágica. Então, quais são os outros medicamentos que têm esse princípio ativo? Além do AS adulto e infantil, a aspirina, né? É bom evitar. Qual medicamento tomar? O ideal é tomar paracetamol para poder não desenvolver a forma mais grave da doença, certo? Certo. Em relação ao Zika vírus, a gente tem a maior complicação em relação às mulheres grávidas, que é o desenvolvimento da microcefalia em crianças, né, no feto, né, nos recém-nascidos. Então, essa é uma das principais complicações. E a Zika vírus, ele fica ainda ele passa através da relação sexual, né? Se a mulher não teve o Zika vírus, mas o homem teve, então na hora da relação sexual ele pode ser transmitido através do espermatozoide. Então, o Zika vírus também é difundido através da relação sexual. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele é E a bem. Ele vai chikungunya, fundo, vai lá no DNA, no caso, né? isso. E a Nossa, ele é chikungunya, perigoso mesmo. ela causa a síndrome de Guillain-Barré, que é uma complicação do sistema nervoso central. E aí causa disfunção musculares, neurológicas, pode fazer com que o rim pare de funcionar, né? O indivíduo tenha uma insuficiência renal, uma insuficiência respiratória, por conta disso. Então, essas são as principais complicações dessas três patologias. Né? Ok. É o vírus que causa todos esses sinais e sintomas e causa a complicação. Mas quem vai transmitir o vírus é o vetor. Quem é o vetor? O Aedes aegypti, que são os mosquitos, certo? Uhum. O vírus da dengue é o Flaviviridae. O vírus da zika é o zika vírus. E o vírus da febre chikungunya é o vírus chikungunya. Certo? Todo mundo está me entendendo? Se estiver me entendendo, dê um joinha Estamos para eu entendendo. poder complementar. Uhum. Estamos entendendo. Ótimo. Então, agora que a gente já viu, né, o que é, sinais e sintomas, né, as principais complicações, agora a gente vai ver a prevenção, né? Como é que se faz para evitar que tenha, né, essas doenças? Mai, A prevenção é a chave do negócio. deixa eu te Oi? rapidinho. Antes de você ir para a questão da prevenção, temos algumas perguntas sobre os sinais e sobre sintomas. Ó, certo. Inclusive sobre o Covid ainda. Entrou depois que você. A gente passou para o próximo assunto. E aí foi a Certo. pergunta do Calmon Sandro. Ele perguntou: os sintomas desse vírus, no caso do Covid, pode causar vômito também? Pode diarreia também, pode causar vômito, diarreia, Essa não é muito falada, né? Eu não sabia pode desse. causar também. Pronto, rapidinho. Próxima pergunta em relação a sinais e sintomas. É porque já tem várias perguntas aqui, então para a gente não esquecer. Certo. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Ah, a pergunta da Itacira, de Tassi. Alguma dessas três pode causar íngua? Pode sim, porque é uma infecção, e geralmente as infecções elas causam que é o estufamento do sistema linfático, né? Aí Uhum. causa íngua. A íngua chama de íngua porque é da região inguinal, mas pode ser abaixo da axila, pode ser no pescoço, pode causar sim. Ok. Vamos lá para as prevenções. Precauções, né? Precauções, prevenções, é a mesma É, coisa. Então vamos lá. pode falar. Em relação à prevenção da zika, a dengue e a chikungunya, nós dividimos em dois papéis. O primeiro deles é o papel do Estado, né, dos poderes públicos, serviços públicos, que é a disseminação de comerciais, né, vinculação do conhecimento do que é, como prevenir. E tem o nosso papel enquanto cidadão, que é nossa responsabilidade também, certo? Principalmente nossa responsabilidade em relação à prevenção dessas arboviroses. Então, a gente tem que deixar um ambiente o mais limpo possível, né? Quem tem tanques, né? Quem tem reservatório de água, fazer o máximo para deixar bem tampado. O ideal é deixar bem tampado.
para que não venha ser o criador do mosquito. Se não tiver a tampa mesmo, propriamente, do reservatório, puder botar uma lona. Se colocar a lona, toda semana observar se está acumulando água na lona, porque precisa ser eliminada. Porque a água parada, limpa ou suja, é criadora do mosquito da dengue. É criadora do mosquito Aedes aegypti. Então a gente tem que ter esse cuidado. Lavar semanalmente com água e sabão esses reservatórios que não são tanque, mas que armazenam água. Né? Tem casas de pessoas que não tem o tanque, mas ela armazena água ali no balde, né? Para quando faltar. Então sempre está observando se deixar no balde, deixar tampado, para que não venha a ser criadora do mosquito. Manter também, quem tiver as calhas, né? Todas as casas têm uma calha para poder, quando estiver chovendo, eliminar, não deixar na laje para não dar infiltração. Então, todas essas calhas têm que ser observadas, né? Eliminando aí esse acúmulo de água. Se tiver lixo também, evitar que esse lixo fique acumulado nas calhas, para poder diminuir o desenvolvimento e a reprodução do mosquito. Quem tiver quintal com árvore, eliminar as folhas secas, porque essa folha seca também vai depois ser um reservatório para o mosquito. Exatamente. Quem tiver planta, quem gosta muito de planta, né? Tem casas que a gente chega na varanda, tem aquele mundaréu de Você planta, se sente numa todos os floresta. tipos. A gente se sente na Verdade. floresta. Então, essas plantas também merecem um cuidado, né? Uma observação. Porque nas folhas elas vão armazenar um pouco da água. E também no vaso, né? Quando a gente molha a planta, embaixo sempre tem aquele vasinho para poder evitar que molhe a casa toda, mas aquele fica armazenado no vasinho. Então, o ideal é que a gente coloque um pouco de areia nesses vasinhos, para poder evitar que fique água parada ali e seja o criador do mosquito. Então, eu já falei de tanque, né? Reservatório de água. Já falei de folhas, né? Que ficam caídas, folhas secas. Falei de limpeza de calhas, que são aqueles, né? Aqueles que ficam no telhado, né? Para poder Aham. ser observado, ser limpo. Não deixar água acumulada em lajes. Tem lajes que não tem, né? Ainda não é coberta. Escoamento. Então, fazer esse escoamento que é necessário. Se a pessoa tiver um banheiro extra, né? Tem gente que tem vários banheiros na casa, tem um banheiro lá no quintal. Vá lá no banheiro, dê uma olhada no vaso sanitário, porque vai ficar ali um pouquinho da água do vaso parada. Então, tampa esse banheiro, coloca água sanitária, né? E deixa lá. E de tempos em tempos sempre fazer essa inspeção, né? O que é inspeção? É uma observação do local uma vez na semana aí, no mínimo. Quem tiver plantas aquáticas, né, de todos os tipos, coloca areia nesses vasos. O lixo da gente deve ser sempre bem acondicionado em lixeiras fechadas, certo? Se a lixeira for aberta, fechar o saco plástico bem vedado, deixar bem vedado. O ideal é sempre deixar vedado, porque se você deixar numa área externa aberta, ela pode ser o criador do mosquito da dengue, certo? Quem tiver animais, gente, a gente que ama animal de estimação, tem animal de todo tipo, né? A gente vai precisar colocar água, ração. Então, todo dia você pode trocar a água, mas pelo menos uma vez na semana você tem que lavar mesmo com sabão, né? Com uma escovinha para tirar toda aquela crosta que fica, porque semana a semana vai ficar algum resíduo. É Então, sempre verdade. observar para ver se tem alguma larva e também lavar com uma buchinha e sabão, sabão neutro. É sabão de sua preferência. Uma outra coisa também, Oi. Mai, quem lava roupa, né, e tem que deixar de molho, ou quem faz o reuso da água da máquina e às vezes deixa para lavar, acaba não lava, sei lá, coisas assim, né? E aí pode também ser um foco ali, né? Ser um criador, Sim. melhor dizendo, né? E o ideal é deixar tampado mesmo. Deixar É. bem fechado, Uhum. vedado. Para que não entre mosquito no nosso dissemínio, não se desenvolva, não se reproduza. Né? Para que vai ser utilizada essa água que está no tanque, né? Na lavadora?
Se você for usar para dar descarga e lavar a área, você pode colocar água sanitária, certo? É. Estão falando aí Uhum. que meu tempo está acabando, mas ainda tenho mais algumas Ih, coisas para falar. então vamos que Quem vamos. tiver garrafa, quem armazena garrafa, né, de vidro, garrafa, lata, Sempre de em cabeça qualquer para local, o ideal é sempre colocar de cabeça para baixo. E, se for possível, acondicionar em local coberto. Dono de borracharia, sempre colocar os pneus em um local coberto e sempre também dar uma olhada, né, de tempos em tempos. O ideal também é fechar ralos, tá? Os ralos devem estar também bem vedados. Em relação a muros com vidros. Quando eu era pequena, eu observava bastante que o pessoal, né, para evitar que pulassem o muro, eu colocava caco de vidro quebrado em cima dos muros. Hoje em verdade. dia já não vejo mais isso. Mas se alguém ainda aí tiver, favor, sempre tá observando, né, esses vidros. E se puder colocar um pouco de areia em cada vidro também, é interessante. Evitar deixar folhas secas sempre. Tampinhas de garrafa PET que a gente guarda para fazer artesanato, né? O ideal é também Coisa evitar simples, que né, essas tampinhas Mike? fiquem espalhadas e que acumule água. Coisa simples, né, que a gente pensa que não vai ser um foco, ou não vai É, ser um que criadouro e acaba sendo, né? É, eu verdade. já virei vários copos descartáveis na ladeira, porque muita gente, né, joga o copo descartável da É cerveja, do cultural, suco, na de algum lanche verdade. que toma na rua, e aí joga, e aí às vezes ele se acumula justo onde a água da chuva desce, né? Então, Isso. engraçado que ele fica justamente com a boca do copo voltado para cima. Então, a água da chuva Voltada para desce cima. e vai enchendo, enchendo ali, né? A chuva Isso. passou, mas o copo continua cheio de água. Daí eu já Continua. cansei de virar o copinho de cabeça para baixo para a água descer, e ali também pode ser um foco, né? Então, com isso, a gente vê que a maior parte da solução está em nós, né? Cidadãos, Coisa né? simples, é. Então, a gente tem que realmente tomar consciência, vergonha na cara também, né? Para Verdade. fazer a nossa parte, né? Porque assim, a gente vê, é, como você falou, né? Os órgãos competentes, os órgãos responsáveis fazendo a parte deles, tem as suas falhas Isso. também, né? Mas a gente vê que a solução está mais também, a solução e a responsabilidade também está nessa questão, nesse aspecto de comportamento, né, do cidadão. Isso está muito mais ligado ao nosso comportamento, né? Porque é onde a gente vive, né? O nosso dia a dia, o nosso meio. Então a gente pode influenciar também os nossos vizinhos mais chegados, a falar, ó, vizinha, você que tem planta, eu trouxe aqui um pouquinho de areia, ou falar, ó, orientar ela a pegar e colocar areia nos cacos, né? Das Uhum, plantas, limpar o quintal, se puder ajudar a limpar a rua, né? Faz um mutirão, todo mundo se junta, vai, limpa a rua, né? Quem mora lá em ladeira sabe bem, né? Que desce bastante lixo que o pessoal joga na verdade. rua. Então, o Mas nosso ideal é que tempo, todo mundo se junte, faça uma corrente do bem para poder ninguém adoecer e eliminar os criadores do mosquito. exatamente, nosso tempo está quase terminando, só temos 9 minutos. Certo? Eu quero É, fazer um comercial. Eu quero fazer um merchan do meu livro. meu Deus. Galera! A gente ainda tem algumas perguntas aqui, mas a gente vai responder rapidinho. A primeira Sim, pergunta que sim. ficou naquela hora foi a da Daiane Calmon. Ela perguntou: Boa noite. É normal a chikungunya causar. Acho que você já respondeu, mas ela trouxe algo a mais. A chikungunya causar vômitos. é, Deixa eu ver se eu entendi aqui. Sem parar durante 8 dias? Não, não é normal. É procurar o serviço de saúde com todas as medidas de prevenção que a gente viu no início do Covid, né? O uso da máscara, álcool gel, né? Evitar ficar próximo de pessoas mesmo com Ela falou da máscara, chikungunya. né? Não é normal. 8 dias não é normal. Vômitos, não. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Enquanto eu procuro mais, tem uma outra questão que a gente estava pensando.
sobre a questão desse pensamento cultural, né? É, Sim. de que nordestino é mais forte, é um povo mais arretado, né? De que o nosso sangue foi abençoado, então pode vir qualquer coisa que a gente vence, né? Só comer um mocotó, tomar um mingau de cachorro, que o negócio vai ficar resolvido. Fala aí um pouquinho, rapidinho pra gente sobre essa questão cultural, esse aspecto cultural nosso. Nós temos que ser conscientes, né? Independente de qualquer coisa. A patologia, a doença, ela não escolhe se é rico, se é pobre, se é nordestino, se é, né, se é sulista, não. A gente tem que, já que a gente conhece as medidas de prevenção, a gente tem que se posicionar como responsável das nossas atitudes, né? E aí mesmo cuidando, né, de nós, mas não pensar só em nós, pensar nas pessoas que vivem conosco. A gente mora com várias pessoas, né? O brasileiro ele tem a cultura de ficar em casa, né? Com mãe, com pai, com vó. Então, a maioria das pessoas não moram sozinhas. Então, elas têm que pensar nas pessoas que moram com ela, né? Porque a gente sabe que principalmente o Covid realmente tem características gripais. Mas 20% das pessoas que desenvolvem a Covid são pessoas que vão precisar mesmo de estar na UTI, numa UTI internadas. Né? Então a gente não sabe quem é que vai desenvolver a forma mais branda e a forma mais grave. Então por isso a gente tem que ter consciência e tomar as medidas de prevenções, que é muito importante nesse momento, muito importante mesmo. Ok, mas agora mostra pra gente aí rapidinho o teu livro para que as pessoas O conheçam o teu meu livro, trabalho. galera, o meu livro em parceria com os colegas autores, né, pela editora Sonar. Quem tiver interesse, quem é profissional de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, vai lá na editora Sonar no site www.editorasonar.com.br e adquira meu livro. Arrasou, essa enfermeira é show de bola. Ela vai deixar, a gente vai deixar aqui como é que fala? Não nos comentários, mas a gente vai deixar lá no Instagram, a editora, Você deixar foi tudo falando, sendo cuidada pelo físio, com certeza. O fisioterapeuta é fundamental nesse manejo como se tu respiratório. e conheça essa bênção aí. Meu colega de trabalho. É verdade. Gente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Mai por ter aceitado o nosso convite e vir trazer aqui todo o seu conhecimento. E eu queria agradecer mesmo de coração a todos que puderam estar presentes conosco. Nos desculpem as falhas. Foi falado de cachorro. Vou pegar eles daqui a pouco. A gente vai dar um pega neles, que eles vão ver que está atrapalhando a nossa live. E agradecer mesmo de coração a todos. Eu espero que as dúvidas tenham sido tiradas, espero que vocês possam aproveitar mais a vida, né? Todas essas dicas que foram dadas, a gente, né, poder botar em prática e fazer realmente desse momento, ou desse mundo, das nossas vidas, com vizinhança e tudo mais, um mundo melhor. Tá Um lugar certo? melhor, Aproveitando verdade. também Eu também quero para agradecer. a semana que vem convidar todos para estar falando para a próxima live, né? Uma live diferente também, com um tema muito legal. Semana aí do Dia dos Namorados. Tá certo? Fale, Mai. Eu quero agradecer a todo mundo que 4 minutos. participou, com dúvidas, né, enriquecendo o nosso debate, nosso bate-papo. E pode me convidar mais vezes, estamos aí, certo? Amém. Sim, sim. E assistam na próxima semana, que também vai ser muito legal. Beijo, Mai. Muito obrigada. A gente vai Beijo! encerrar com